Olá, queridas colegas crocheteiras, aula de revisão número 44. Hoje nós vamos desenvolver esta variação do ponto meio segredo com o ponto pipoca. Então é um trabalho, uma variação do grupo 4. O grupo 4 é o ponto meio segredo com o ponto pipoca. Então nós vamos começar aqui, ó, com uma primeirinha carreira de ponto meio segredo. Aqui nós fizemos uma amostrinha maior, mas nós vamos fazer agora um pouquinho menor, só para vocês aprenderem a fazer. Então nós vamos fazer, né, com aquele cordãozinho que eu achei melhor para mostrar para vocês. Então vamos começar. Vamos começar então fazendo 6 pontos meio segredos, o tradicional, tá? O básico. Então vamos passar a primeira correntinha. Agora vamos fazer uma correntinha pequena, uma correntinha grande, uma correntinha pequena, vou prender com ponto baixo. Uma correntinha, uma grande, uma pequena, vamos prender com ponto baixo. Uma correntinha grande, uma pequena, prendemos com ponto baixo. Uma correntinha pequena, uma correntinha grande, uma pequena, vamos prender com ponto baixo. E assim vamos fazer os 6 primeiros pontos meio segredos. 1, 2, 3, 4, 5, falta 1. 6. Então vamos fazer a virada. 1, 2, 3. Vamos fazer a virada e fazer um ponto meio segredo para a virada. Fizemos o ponto meio segredo, então agora vamos ver como que funciona a segunda carreira. A segunda carreira, então, aqui foi a primeira carreira, então agora nós estamos aqui, ó, voltando. Fizemos aqui, ó, um ponto meio segredo e agora vamos fazer uma pipoquinha dentro do primeiro ponto meio segredo com 6 pontos altos. Então, o que nós vamos fazer? Uma laçada na agulha, aqui foi a virada, então nós vamos prender assim, moçada, ó, tomar cuidado. Um fio para baixo e 2 fios para cima. Então, aqui eu vou fazer os 6 pontos altos, né? Um ponto alto, uma laçada na agulha, passa 1, passa 2, uma laçada na agulha, passa 1, passa 2, uma laçada na agulha, passa 1, passa 2, estamos com 4 pontos altos, passa 1, passa 2, mais o último ponto alto, passa 1, passa 2, formamos os 6 pontos altos. Então agora nós vamos prender aqui, ó, na cabeça do primeiro ponto alto e vamos fechar o pontinho pipoca. Vamos fazer uma correntinha e vamos fazer um ponto meio segredo. Já vou sair com a laçada na agulha, moçada, que eu já vou fazer o próximo ponto pipoca no próximo ponto segredo da carreira de baixo. Então, vamos colocar aqui novamente 6 pontos altos. Já tem 2, 3, 4, 5, 6. Formando os 6 pontos altos, então vamos fazer o pontinho pipoca, pegando a cabeça do primeiro ponto alto e prendendo aqui, ó, com um ponto baixo. Vamos sair de novo com mais um ponto meio segredo. E vamos repetir, né, moçada? Esse pontinho pipoca por todos esses 6 pontos meio segredos que eu fiz na primeira carreira. Então, isso significa que nós vamos colocar aqui, ó, nessa segunda carreira, 6 pontos pipoca com um ponto meio segredo entre um ponto pipoca e outro, né? Então, aqui já tem 5, estamos fazendo o último ponto alto e vamos fazer o terceiro ponto pipoca dessa carreira. Fechamos, vamos fazer novamente o ponto meio segredo. E agora nós vamos completar então aqui, ó,
colocando os 6 pontos pipoca para fazer essa segunda carreira aqui. Então, queridas, nós fizemos aqui, né, os 6 pontinhos pipocas, conforme eu tinha falado com vocês. Então, agora nós já fizemos as 3 correntinhas da virada, né? 1, 2, 3 correntinhas. Então, agora nós vamos fazer aqui novamente, ó, um ponto meio segredo. E agora nós vamos virar, né? E vamos fazer uma carreira de ponto meio segredo. Então, a volta é só ponto meio segredo, ó. Conforme eu estou fazendo aqui para vocês verem, ó. Só ponto meio segredo. Deixa eu mostrar para vocês aqui no tutorial, ó. Aqui vocês estão percebendo, ó. A volta é só ponto meio segredo, ó. Só ponto meio segredo, tá vendo? Então, pelo direito eu faço ponto pipoca com o ponto meio segredo. E pelo avesso, né, na volta, nós estamos fazendo somente o ponto meio segredo. Então, nesta parte, né, que a gente faz aqui, que eu digo pelo avesso, né, estamos fazendo somente o ponto meio segredo. Então, vocês estão vendo, ó, ter o cuidado de, ao prender o ponto meio segredo, deixar sempre um fio para baixo e 2 fios para cima. Dessa forma aqui, ó, um fio para baixo e 2 fios para cima. Então, assim, a gente estará fazendo corretamente, né, o ponto meio segredo. Aqui é o último ponto meio segredo. Então, nós vamos prender, fazer 1, 2, 3 correntinhas, fazer a virada. E agora nós vamos repetir a segunda carreira, né? Nós vamos fazer agora novamente uma carreira com o ponto pipoca, né? O ponto pipoca, vocês já viram, eu fiz uma pipoca um pouquinho mais avolumada, por isso que eu coloquei 6 pontos altos, tá? Se vocês quiserem uma pipoquinha um pouquinho menorzinha, vocês podem colocar com 4 ou com 5 pontos altos. Aqui no caso, por exemplo, eu coloquei 6 pontos altos, porque eu estava exatamente querendo uma pipoca mais repulhudinha, né, moçada? Então, eu pus ela maiorzinha. Então, aqui é a mesma coisa, tá, moçada? Nós vamos continuar fazendo a segunda carreira. Então, vocês estão vendo que esse tutorial aqui, ele só tem 2 tipos de carreira. Uma carreira com ponto meio segredo e uma carreira com ponto meio segredo e ponto pipoca. Ele se resume nesses 2 tipos de carreira. Então, é repetitivo, né? É alternado. Uma carreira de ponto meio segredo, uma carreira de ponto pipoca, e assim nós vamos, né, fazendo a amostra do tamanho que nos interessa. Eu gosto de fazer pelo menos um pedacinho para a gente ter a noção de como que fica, né, o trabalho, para a gente ter uma visão geral de como que dá a impressão deste ponto, como é que ele fica. Até para a gente escolher para fazer, né, qualquer tipo de trabalho que a gente queira, a gente precisa ter uma noção, né, do tamanho e da forma que o visual que esse ponto dá. Então, aqui nós já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Então, nós formamos a pipoquinha e prosseguimos, né, fazendo o ponto meio segredo. E dessa forma, gente, nós vamos fazendo tantas carreiras quantas a gente tiver necessidade de fazer. Então, vejam vocês que no cordãozinho, esse ponto, ele fica 3D. Ele fica em bastante relevo. Fica muito bonito, muito interessante. Acredito que ele na lã vai ficar muito bonito. Para vocês fazerem toquinha, beiradinha de agasalho, né? Ponche, sobretudo. E dá para fazer uma infinidade de coisas. Palinha de vestido, então fica muito lindo, barrinha. Fica muito bonito numa série de coisas. Então agora eu vou mostrar para vocês como que ele fica num pedacinho maior, né? Que é o tutorial que eu já criei. Nós vamos mudar aqui de agulha, pegar uma agulha mais fina, porque aqui nós estamos usando, né, uma linha mais fina, para vocês verem, né, um pedacinho maior, como que ele fica, né?
Então, nós estamos fazendo a mesmíssima coisa, moçada, ó. Uma correntinha, um ponto meio segredo. E vamos colocar aqui dentro, ó, os 6 pontos altos. 1, 2, passa 1, passa 2, passa 2, laçada na agulha, passa 1, passa 2, passa 2, laçada na agulha, passa 1, passa 2, passa 2, já temos 5 pontos altos, falta mais um ponto alto, passa 1, passa 2, passa 2, fechamos os 6 pontos altos, vamos pegar aqui a cabeça do primeiro ponto alto e vamos fazer o pontinho pipoca. Uma correntinha, vamos fazer um ponto meio segredo. Quem ainda não aprendeu o ponto meio segredo, moçada, volta lá na aula de revisão número 1. Lá nós ensinamos a fazer o ponto meio segredo com bastante calma, para que vocês possam aprender e treinar bastante. O ponto meio segredo, ele é muito bom, porque ele é rápido, ele rende, gasta pouca linha e dá um visual muito bonito em qualquer tipo de fio. Por isso, é bom vocês aprenderem para agregar valor ao trabalho de vocês. Então, aqui nós temos já os 6 pontos altos, né? Nós vamos pegar aqui, ó, a cabeça do primeiro ponto alto e vamos passar. Deixa eu consertar aqui, ó. Isso, passamos, fizemos a pipoquinha. Vamos fazer mais um ponto meio segredo. E vamos fazer aqui mais uma pipoquinha, né? Com 6 pontos altos. O ponto pipoca, ele fica muito bonito porque ele dá um visual de 3D no crochê. Então, todas as vezes que vocês quiserem um crochê mais encorpadinho, né? É só vocês utilizarem esse ponto pipoca, que ele fica muito interessante. Nós já temos aqui os 6 pontos altos, que é só vocês fecharem o ponto pipoca, mais um ponto meio segredo. E nós vamos colocar aqui, ó, o último ponto pipoca desta amostrazinha, né? Desse tutorial. Então, são 6 pontos altos. Vocês estão percebendo que nesse tutorial aqui, nós estamos fazendo a carreirinha todinha com pontinho pipoca. Isso porque neste modelo aqui, nós estamos fazendo ele com bastante relevo, bastante 3D. Agora, se vocês quiserem também, né? Pus as 3 correntinhas da virada, um ponto meio segredo. E agora a gente faz a virada, né, moçada? A gente pode fazer agora essa última carreira, né? Para encerrar esse tutorial, porque deste tamanho que está aqui, ó, já vai dar para a gente ter uma visão geral, né? De como fica o ponto. E já tá uma amostrazinha de um tamanho excelente para que a gente possa colecionar, né? Fazer o caderninho de mostruário conforme eu já falei com vocês. É muito importante ter um caderninho para que a gente não esqueça os pontos. Se a gente não guarda uma amostra, a gente acaba esquecendo. Eu mesma, se não guardar as amostras, eu acabo esquecendo. De vez em quando eu acho nas minhas coisas, né? Alguma amostra de algum ponto que eu já fiz alguns anos atrás. Se eu não tivesse a amostra, eu não saberia repetir. Por isso que é bom a gente ter o cuidado, né? De fazer um mostruário, porque assim facilita para você mostrar para o seu cliente, né? Quais os pontos que você pode desenvolver para que ele possa escolher qual que ele prefere. Assim facilita bem o nosso trabalho. Então, nós estamos aqui, ó, encerrando esse tutorial de hoje. E conforme eu estava dizendo para vocês, nesse tutorial eu pus bastante pipoquinha. Eu pus pipoca em todo ponto meio segredo. Mas eu poderia fazer diferente. Eu poderia, por exemplo, estamos encerrando aqui, cortando, né? Então, vejam vocês como que fica, ó.
Fica um trabalho muito bonito em 3D, mas ele fica todo em alto relevo, vocês estão vendo? Então, se vocês quiserem fazer uma manga diferenciada, num casaquinho, uma barrinha de casaquinho, uma palhinha diferente, nossa, fica muito bonito, tá, moçada? Mas se vocês também quiserem colocar as pipoquinhas assim, ó, em menor quantidade, conforme nesse tutorial aqui, que vai ser o próximo que eu vou fazer para vocês, então também fica muito interessante. Então fica assim, a gosto de vocês. Se vocês quiserem diminuir a quantidade de pontos altos, que aqui eu coloquei 6, mas vocês também poderiam colocar 4, né? Que a pipoca ficaria um pouquinho menor. Se for lã, por exemplo, pode fazer com 4 pontos altos, que vai ficar bonito do mesmo jeito. Com cordão também, que é uma linha mais grossa, vocês podem diminuir a quantidade de pontos altos, que o trabalho fica muito bonito. Então, este é o tutorial de hoje. Se vocês gostaram, dê seu like, compartilhem para que mais colegas possam aprender, para que elas possam também conhecer essas novas modalidades, né, de aplicação do ponto meio segredo. Podem colocar para minhas dúvidas as sugestões que vocês têm, que serão muito bem-vindas. Que Deus as abençoe poderosamente, queridas.